Bart, eu sou médica geneticista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, no Rio de Janeiro, e eu vou falar sobre alfa-manosidose. Então, vou começar com algumas definições. A alfa-manosidose é uma doença rara, e eu acho que vale ressaltar que a definição de doença rara, ela varia de país para país, e nós aqui no Brasil utilizamos a definição da OMS, que diz que doença rara é aquela que atinge até 65 em cada 100 mil indivíduos. Estima-se que a alfa-manosidose atinja 1 a 2 indivíduos a cada 1 milhão, então, por isso, mais do que uma doença rara, a alfa-manosidose, ela é considerada uma doença ultra rara, mas pode ser que esse número esteja um pouco subestimado, já que a doença ela é pouco conhecida mesmo no meio médico, né? Então, a alfa-manosidose, ela é uma doença que ela é causada pela deficiência da atividade de uma enzima, a alfa-manosidase, que leva ao acúmulo de substâncias não degradadas. Essas substâncias são os oligosacarídeos ricos em manose, dentro dos lisossomos. Então, para situar a alfa-manosidose dentro do grupo das doenças genéticas, então, hoje em dia, a gente tem em torno de 5 mil doenças genéticas conhecidas. Dessas, um pouquinho mais de 10%, em torno de 600 doenças, elas são chamadas de erros inatos do metabolismo. Dentro desse grupo de erros inatos do metabolismo, nós temos cerca de 80 doenças que são chamadas de doença de depósito lisossômico, e é um subgrupo dentro desse grupo das doenças de depósito lisossômico, um grupo de 8 doenças chamadas de glicoproteinoses, é que a gente vai encontrar a alfa-manosidose. Bom, em relação ao mecanismo de doença, né, como é que a alfa-manosidose acontece? Então, dentro das células, dentro dos lisossomos, nós temos vias metabólicas que devem seguir um fluxo, seu fluxo normal, né, para que uma substância consiga ser eliminada do organismo. E o que acontece na alfa-manosidose, como eu falei para vocês, é que a gente vai ter o defeito no funcionamento de uma enzima, tá? E essa enzima não funcionante vai fazer com que essa rota, essa via metabólica pare num determinado ponto, e a gente vai ter o acúmulo de substratos dali para trás daquela via. Então, fazendo uma analogia a uma linha de produção de uma fábrica, né, a gente sabe que a gente precisa de todas as etapas da produção funcionando, né? A gente precisa de cada uma das enzimas aqui funcionando para que o processo aconteça de maneira natural e a substância consiga ser eliminada do organismo. Se por acaso a gente tem um defeito em uma das enzimas, numa das etapas, a gente vai ter o acúmulo, vai ter essa via parada, essa linha de produção, ela para e a gente vai acumular a substância que não vai seguir o seu fluxo normal. Bom, e o que é o lisossomo? Então, o lisossomo, ele está presente em todas as nossas células e ele é conhecido como uma usina de reciclagem. O lisossomo, ele é responsável por eliminar aquelas substâncias que o organismo não vai precisar mais, para que essas substâncias possam sair da célula e serem reutilizadas. E o que acontece na alfa-manosidose? Então, aqui a gente tem uma célula com o lisossomo de uma pessoa normal, sem doença, tá? Com o lisossomo funcionante, e essa aqui é a célula de um paciente com alfa-manosidose. O que vai acontecer é que a gente vai ter a deficiência da atividade de uma enzima, então a gente vai ter o acúmulo de uma substância que não vai ser degradada, ela não vai conseguir ser eliminada da célula, então a gente consegue ver aqui um lisossomo completamente abarrotado de substâncias não degradadas, que acabam comprometendo a estrutura da célula e, por final, a função dessa célula. Bom, o primeiro paciente com alfa-manosidose, ele foi descrito em 1967 por um médico sueco chamado Åkerman, né? E naquela época ele descreveu o paciente como um paciente com uma doença de depósito generalizada e que se assemelhava à síndrome de Hurler, que é a mucopolissacaridose do tipo 1, uma doença já conhecida naquela época. E quais eram as características, quais os sinais e sintomas dos pacientes, né, e desse paciente descrito com alfa-manosidose? Então, os pacientes eles podem apresentar
deficiência intelectual, hidrocefalia. As características faciais, elas ficam mais grosseiras, né, principalmente quando a gente compara com o restante, com os outros membros da família. Esses pacientes com alfa-manosidose, eles costumam ter perda auditiva. A gente pode encontrar comprometimento pulmonar, comprometimento cardíaco. É muito frequente esses pacientes apresentarem infecções de repetição, então infecções respiratórias, otites de repetição. Alguns pacientes vão apresentar imunodeficiência. É bastante comum também alterações esqueléticas e fraqueza muscular. A resistência desses pacientes ao exercício físico, ela é prejudicada, e alguns pacientes podem desenvolver ataxia. Então, a alfa-manosidose, né, como a gente viu, ela vai afetar múltiplos órgãos e sistemas, então ela é uma doença multissistêmica e é uma doença progressiva. Então, aqui é um exemplo, né, de 2 irmãos, são gêmeos, eles aqui nessa foto estão com 18 meses, com 1 ano e meio, e a gente já consegue ver algumas características peculiares dessa doença. Então, a gente consegue ver uma fronte mais proeminente, a cabeça, eles têm a macrocefalia, né, a cabeça, o perímetro cefálico um pouquinho aumentado, essa fronte proeminente, a ponte nasal é um pouquinho achatada, e a gente vai ver aqui, são os mesmos irmãos, agora com 8 anos, a gente consegue ver como a doença é progressiva, né? A gente já consegue notar, com o passar do tempo, que essas características, principalmente as características faciais, elas vão se acentuando. Então, a gente já consegue ver aqui como é que eles ficaram com uma face um pouquinho mais grosseira, eles têm um pouquinho de atrofia da musculatura das mãos. E, claro, com o passar do tempo, essas características vão se acentuando mais ainda, então, os pacientes mais velhos, com as feições mais grosseiras, ainda mais infiltradas, os pacientes aqui já não são mais capazes de deambular sozinhos, 2 em cadeiras de rodas. E aqui outros exemplos, né, de outros pacientes também com diagnóstico de alfa-manosidose, que a gente consegue notar essas características, né, essa fronte proeminente, essa face mais grosseira, a ponte nasal um pouco achatada, alguns pacientes vão ter alterações dentárias, com os dentes espaçados. Bom, e esse é um artigo interessante, né? Ele compilou 111 casos de alfa-manosidose publicados na literatura que mostram para nós as manifestações clínicas mais frequentes, mais prevalentes nos pacientes. Então, a gente consegue ver que quase a totalidade dos pacientes vai apresentar um déficit cognitivo, né? Uma deficiência intelectual. Um monte deles também vão apresentar alterações esqueléticas, vão ter essa face mais infiltrada, mais grosseira. Muitos deles vão ter um comprometimento auditivo, e acho que essa é uma característica que assim, chama bastante atenção, porque é uma manifestação que está presente, acho que desde os primeiros anos de vida dos pacientes, é um déficit auditivo. A gente consegue ver as infecções respiratórias de repetição também, hérnias são frequentes, então a gente tem uma série de sinais e sintomas que vão chamar a atenção no paciente para o diagnóstico da alfa-manosidose. Bom, eu vou passar rapidamente pelas alterações mais frequentes da doença. Então, uma das mais frequentes são as alterações ósseas. Então, essas manifestações, elas são tão frequentes e tão ricas que os radiologistas acabaram cunhando esse termo de desostose multiplexa ou desostose múltipla para descrever as alterações esqueléticas em conjunto. Então, a gente consegue ver no raio-x de tórax que os pacientes vão apresentar essas costelas mais alargadas, muitas vezes elas são ditas costelas em remo. No crânio, a gente consegue ver a macrocefalia, né? O aumento do crânio e essa conformação um pouco diferente, a gente consegue ver o aumento do diâmetro antero-posterior do crânio. A gente vai ter alteração na coluna também, então os corpos vertebrais, eles vão ter uma altura menor do que o normal, e na parte inferior da coluna, principalmente na coluna lombar, os corpos vertebrais vão ter um bico nessa porção anterior e inferior dos corpos vertebrais. Uma outra coisa que chama atenção
é a mão dos pacientes, né? Então, esses pacientes com alfa-manosidose vão ter a mão pequena, a gente consegue ver aqui as falanges encurtadas, a gente consegue ver um defeito de modelagem dos ossos do carpo, e eu destaquei aqui, né, com esse triângulo, parece que os ossos do carpo, eles convergem em direção a um ponto único aqui no punho, né, isso é descrito nas radiografias como um encontro das epífises, bastante, não é patognomônico, mas é característico desse grupo de doenças, das doenças de depósito, e a gente consegue ver também uma displasia de quadril bastante importante, que esses pacientes vão apresentar e acabam por limitar, muitas vezes, a marcha desses pacientes ao longo da vida. Em relação às manifestações, né, neurológicas e neuropsiquiátricas, então, como eu falei, a deficiência intelectual, ela vai estar presente em quase 100% dos pacientes, né, eles vão ter algum grau de comprometimento intelectual, muitos vão apresentar hidrocefalia, eles podem apresentar também aumento da pressão intracraniana, vão apresentar síndrome cerebelar, então eles vão ter um comprometimento importante da coordenação motora e alguns vão chegar a desenvolver ataxia ao longo da vida, e acaba que o comprometimento, né, de toda a parte óssea e junto com a fraqueza muscular, alguns referem muita dor muscular, isso vai acabar levando a uma deterioração da marcha, fazendo com que esses pacientes acabem evoluindo para uma cadeira de rodas, e cerca de um quarto deles, né, cerca de 25% dos pacientes, vão manifestar algum tipo de sintoma psiquiátrico, que aí pode ser desde uma confusão mental, alucinação, ansiedade e depressão. Em relação ao déficit auditivo, né, como eu falei para vocês, é uma característica, é um sintoma muito prevalente nesses pacientes e presente já nos primeiros anos de vida, né, e esse déficit auditivo, ele é geralmente do tipo misto, porque eu vou ter um componente neurosensorial por conta da disfunção do nervo auditivo, né, então a gente vai ter o acúmulo daquelas substâncias não degradadas no sistema nervoso e no ouvido interno, e eu vou ter também a perda auditiva por conta de um componente condutivo. Então, os pacientes vão apresentar otite média de repetição e eles vão ter muita secreção, né, muita efusão no ouvido médio, comprometendo a audição. Então, o déficit auditivo somado à disfunção cerebral vai levar a um atraso de linguagem, que também é uma característica marcante e importante nos pacientes com alfa-manosidose. Bom, em relação à classificação, né? Classicamente, didaticamente, a alfa-manosidose, ela pode ser classificada em 3 tipos. Então, a gente tem o tipo 1, que é a forma leve, ela é reconhecida após os 10 anos de idade. Os pacientes não vão apresentar alterações esqueléticas e a doença vai progredir muito lentamente. O tipo 2 é a forma moderada, os pacientes são reconhecidos, né, a doença é reconhecida antes dos 10 anos, os pacientes com esse tipo vão apresentar alterações esqueléticas, a doença progride de uma maneira lenta também, e geralmente esses pacientes acabam por desenvolver ataxia entre os 20 e 30 anos. E a gente tem o tipo 3, que é a forma grave, que ela é reconhecida mais rapidamente, né? Os pacientes vão apresentar várias alterações esqueléticas, a progressão da doença ela é mais óbvia e pode resultar em morte precoce por envolvimento do sistema nervoso central ou por conta de miopatia. Entretanto, né, esses fenótipos, eles não são claramente distinguíveis, a gente muitas vezes não consegue classificar com certeza o paciente como um tipo 1 ou tipo 2, às vezes algumas manifestações se sobrepõem, e com isso a gente vai ter muita dificuldade em prever como é que essa doença vai evoluir no paciente. Bom, rapidamente alguns aspectos genéticos, então, a alfa-manosidose, ela vai ser causada por uma deficiência enzimática, tá? E a enzima que está envolvida nessa doença é a alfa-manosidase,
está envolvida no catabolismo, né, dos oligosacarídeos ricos em manose. Essa doença ela vai ter uma herança autossômica recessiva. O que isso significa? Então, eu vou ter o pai e a mãe que são saudáveis, mas cada um deles carrega uma mutação, eles são portadores de uma mutação. Quando as duas, e a gente sabe que os filhos, eles herdam metade do material genético da mãe e a outra metade do pai. Quando as duas mutações são transmitidas para um filho, esse filho manifesta a doença, tá? Então, para um casal portador de mutação para alfa-manosidose, então eles vão ter sempre uma chance de 25% de recorrência de ter um filho com a doença, tá? A outra metade dos filhos, né, 50% dos filhos vão ser como eles vão carregar apenas uma mutação e 25% dos filhos não vão herdar nenhuma das duas mutações. O gene envolvido nessa doença é o MAN2B1, ele está localizado no braço curto do cromossomo 19, tá, em 19p, e já foram descritas mais de 150 mutações, ou seja, mais de 150 variantes nesses genes associados à alfa-manosidose. E a gente sabe também que não existe uma correlação genótipo-fenótipo muito bem estabelecida para a alfa-manosidose. O que isso significa? Nem sempre, quando a gente conhece a alteração genética, a gente vai ser capaz de prever como é que vai ser o curso clínico dessa doença numa criança. Tá? Muitas vezes as mutações, as variantes, elas são novas, então nunca foram descritas antes, e mesmo as que foram descritas, muitas vezes vão ter uma expressividade variável mesmo dentro de uma mesma família. Tá? Então a gente sabe que irmãos afetados, eles vão compartilhar as mesmas mutações, mas nem sempre o curso clínico da doença vai ser exatamente igual em um e em outro. Bom, esse aqui é um trabalhinho que eu queria chamar a atenção só. A alfa-manosidose é um diagnóstico diferencial muito importante com um grupo de doenças, né, mais bem conhecidas e não tão raras, que são as mucopolissacaridoses. Então, num grupo de 1.010 pacientes que tinham um fenótipo, tinham características suspeitas de MPS, foi feito o teste para MPS neles, e desses 1.010, 158 tiveram diagnóstico de mucopolissacaridose confirmado. Os outros 835 pacientes suspeitos que foram negativos para MPS, eles foram submetidos à testagem para alfa-manosidose. Então, o que a gente encontrou? Que desses 835 pacientes, 4 receberam o diagnóstico, tiveram o diagnóstico de alfa-manosidose confirmado, tá? Então, esse aqui talvez seja um indício de como a doença ela é subdiagnosticada, né? Então, a gente lá atrás viu que a prevalência estimada da alfa-manosidose é 1 a 2 a cada 1 milhão. Aqui a gente já conseguiu fechar o diagnóstico de 4 pacientes numa amostra de 835 pacientes suspeitos, né? Então, talvez esse subdiagnóstico seja muito por conta também de um desconhecimento sobre a doença. E aqui só para ilustrar, né, como é que as doenças são parecidas e como é que as características e sinais e sintomas se sobrepõem dessas duas doenças. Então, a gente vê aqui à esquerda um paciente com mucopolissacaridose do tipo 2 e à direita 2 exemplos de pacientes com alfa-manosidose. Então, a gente consegue, né, ver que os pacientes realmente compartilham muitas características em comum. Bom, em relação ao diagnóstico, né, como é que a gente faz o diagnóstico de alfa-manosidose? É muito importante a gente saber que não tem nenhum exame de rotina, nenhum exame habitual que nos leve a suspeitar dessa doença só com base nos resultados de exame. Então, para a gente fechar o diagnóstico, né, a gente precisa primeiro suspeitar e solicitar o exame específico. Tá? Então, a gente pode fazer uma que a gente chama de teste de triagem urinária, onde a gente vai dosar
os oligosacarídeos excretados na urina, e que na alfa-manosidose a quantidade de oligosacarídeos vai estar muito aumentada, tá? Lembrando que esse teste urinário, ele é sugestivo da doença, mas ele não fecha o diagnóstico, tá? O teste, o que consegue confirmar o diagnóstico é a dosagem da atividade enzimática da alfa-manosidase, que pode ser feita tanto em linfócito, quanto em papel filtro, quanto em fibroblastos, e a gente vai ver uma redução bastante significativa da atividade dessa enzima nos pacientes que são afetados pela alfa-manosidose. Então, além da dosagem da atividade enzimática, a gente consegue também fechar um diagnóstico através do teste genético. E aí seria o sequenciamento do gene, do MAN2B1, né, um gene único, é o gene responsável pela doença, ou através de um painel molecular para doenças de depósito lisossômico. E o que a gente tem em relação a tratamento para essa doença? Então, a gente tem o tratamento sintomático, tá, que foi o primeiro tratamento disponível, quando a gente não tinha ainda os tratamentos específicos, e é um tratamento que continua sendo muito importante na doença. Então, fazer uma abordagem proativa, né, buscando prevenir as complicações emergentes da doença, e a gente necessita sempre de uma equipe multidisciplinar para fazer o acompanhamento desses pacientes, já que a doença é multissistêmica e eles vão necessitar de uma série de especialistas para acompanhá-los. Em relação ao tratamento específico, tá? O que a gente tem disponível? O primeiro a surgir, o primeiro a ser utilizado foi o transplante de células-tronco hematopoéticas, e, mais recentemente, a gente tem a terapia de reposição enzimática com a velmanase alfa, que é a alfa-manosidase recombinante humana. Então, a gente vai fornecer para o paciente aquela enzima que o organismo dele não produz. Então, aqui são alguns dos especialistas que precisam acompanhar esse paciente. Então, a gente vai precisar de um ortopedista, a gente vai precisar de um otorrino, a gente precisa do neurologista, a gente precisa de um pneumologista, de um cardiologista, mas a gente deve ter sempre alguém que consiga manejar, que centralize os cuidados desse paciente, que geralmente acaba sendo um pediatra, um clínico geral, dependendo da idade do paciente, ou um geneticista. Em relação ao transplante, né? A gente pode fazer o transplante com células de medula óssea ou células tronco hematopoéticas, que são as células de cordão umbilical, e o objetivo do transplante é que as células produtoras de enzima, as células do doador, a gente espera que elas repovoem o tecido do hospedeiro e, com isso, transfira a enzima para as células hospedeiras, aquela enzima que ele tem deficiente. E, assim, a gente consegue manter os níveis terapêuticos da enzima, tá? Esse foi o primeiro tratamento específico disponível, mas, até hoje, o transplante em alfa-manosidose não é um tratamento que seja um consenso. Então, faltam dados mais robustos sobre a eficácia, sobre quando indicar, até que idade os pacientes têm benefícios ou não com o transplante. Então, não existe consenso realmente na literatura, né, sobre indicar o transplante, mas era a única alternativa que os pacientes tinham até pouco tempo atrás. E, claro, sempre a gente tem que pesar os riscos versus benefícios desse tratamento, né? O transplante, a gente sabe que é uma modalidade terapêutica que a gente conseguiu aumentar muito a sobrevida desses pacientes de uns anos para cá. A gente tinha uma taxa de mortalidade muito alta, com o passar dos anos, por conta dos diferentes regimes de condicionamento, né, os pacientes têm apresentado uma sobrevida muito maior, mas não é um tratamento isento de riscos. Então, isso tem que ser pesado também. Em relação à terapia de reposição enzimática, é o tratamento mais recente disponível para essa doença. Então, as infusões, elas devem ser feitas, né, semanalmente.
A dose recomendada é de 1 miligrama por quilo de peso do paciente. O medicamento ele deve ser infundido numa velocidade controlada, então é necessário uma bomba infusora para a realização dessas infusões, e a gente tem uma velocidade máxima também de infusão recomendada para que os pacientes não tenham reações, tá? Esse tratamento, né, as terapias de reposição enzimática, de uma maneira geral, são tratamentos seguros, tá? Os riscos e as reações relacionadas à infusão, elas são muito pequenas e são muito facilmente manejáveis, então é um tratamento seguro. Geralmente, esse tratamento ele é feito em esquema hospital-dia, né? Ou seja, o paciente chega no hospital, é puncionado um acesso periférico, a medicação é infundida através desse acesso periférico, terminando a infusão, esse acesso é retirado e o paciente vai para casa e leva a vida dele normal até a semana seguinte, quando é o dia de realizar de novo a infusão, tá? Esse tratamento, a gente tem ele tem muitos benefícios comprovados, então a gente sabe que a parte respiratória, ela melhora muito, a parte cardíaca, né, as alterações cardiológicas a gente consegue controlar, a parte toda muscular, né, também melhora bastante, mas a gente sabe que a gente tem algumas limitações, então, não só para o tratamento da alfa-manosidose, mas todas as terapias de reposição enzimática têm uma limitação, que é o acesso do medicamento ao sistema nervoso central, tá? Então, a gente sabe que a terapia de reposição enzimática não vai trazer muitos benefícios em termos de sistema nervoso central. Essa eu acho que é a principal limitação das terapias de reposição enzimática. Bom, e qual é a importância da gente conhecer a doença e conseguir fazer um diagnóstico precoce, né? A gente sabe que a alfa-manosidose é uma doença progressiva, é uma doença incapacitante. A gente, com o diagnóstico, a gente é capaz de intervir na doença e prevenir algumas complicações antes, a gente consegue se antecipar e prevenir algumas complicações. A gente tem tratamento específico disponível para oferecer para esses pacientes, a gente consegue melhorar a qualidade de vida e, muitas vezes, até aumentar essa expectativa de vida dos pacientes, e é fundamental para o aconselhamento genético familiar, né? E com isso a gente consegue até prevenir novos casos da doença. E o que eu queria deixar de considerações finais para vocês, né? Então, a alfa-manosidose, ela é causada pela deficiência da alfa-manosidase, que vai levar ao acúmulo dentro dos lisossomos de substâncias não degradadas, e essas substâncias são os oligosacarídeos ricos em manose. A gente sabe que é uma doença altamente heterogênea, ou seja, os pacientes podem ter uma série de sinais e sintomas diferentes em diferentes órgãos. A gente vai encontrar variabilidade mesmo entre irmãos. Provavelmente é uma doença subdiagnosticada, muito por falta de conhecimento da doença, e ela tem uma prevalência estimada de 1 a 2 em cada 1 milhão de indivíduos. Tá? A deficiência auditiva e intelectual são as principais características dessa doença. Os pacientes já ainda muito jovens já manifestam, né, esses sintomas, então, e eles estão presentes em quase todos os pacientes com alfa-manosidose, então a gente deve ficar atento, principalmente a essa combinação de sintomas, né, aquele paciente que tem um déficit auditivo, o paciente tem uma deficiência intelectual, tem um atraso desde sempre, né, aquele atraso na aquisição dos marcos motores, e aí vai apresentar alguma alteração esquelética, pode apresentar uma hérnia, tem uma face que é diferente do restante da família. Então, assim, quando é coisa demais para um paciente só, isso deve ligar um alerta
de que isso pode ser uma doença genética e pode ser alfa-manosidose. Né? E o diagnóstico precoce ele é importante, né, para preservar a qualidade de vida, não só prolongar, mas prolongar com qualidade a vida dos pacientes, já que a gente tem um tratamento específico disponível para essa doença. E eu termino aqui, né, com uma frase do Goethe, né, que diz que man sieht nur, was man weiß. Isso quer dizer que o homem só enxerga aquilo que ele conhece. Então, eu acho que isso é para chamar a nossa atenção de que a alfa-manosidose ela precisa ser mais conhecida e mais divulgada para que a gente não perca esse tipo de diagnóstico. Muito obrigada.